Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio de um podcast super bacana, Empreendedorismo na Veia. E hoje com um convidado muito especial, Daniel Calais, meu filho, meu sócio, que também já foi franqueado por mais de 10 anos e tem muita coisa para a gente falar aqui hoje sobre gestão de negócios, que vai ser o nosso tema de hoje. É isso, Daniel? Obrigado aí por esse podcast de hoje aí. É um prazer estar aqui no podcast do Grupo Calais, Empreendedorismo na Veia. Hoje vamos falar sobre temas importantes e como é importante o papel do empreendedor, do gestor, do empresário. Vamos lá, Sidney? Vamos começar? E, gente, nesse podcast hoje eu quero dar muita ênfase a um assunto bem legal. Eu tenho visto, né, esses meus 30 anos de franquia, muitos franqueados hoje eles se perdem no meio do caminho por falta de liderança, né? Como você vê isso, Daniel? Porque a liderança, para mim, é um dos fatores mais importantes de uma gestão de um negócio. Como você vê hoje liderar equipes, o franqueado ser o líder do negócio? Como é que você enxerga isso? Boa, vamos lá. Esse tema é muito, muito importante e essencial, que é a questão da liderança e da motivação. E o franqueado, o empresário, o empreendedor, enfim, o gestor de um negócio, ele precisa ter esse perfil. Ter uma empresa, na minha visão, não é para qualquer um. Isso não é um demérito. Mas para ter um negócio precisa de comprometimento, precisa de gestão mais aprofundada, porque o empresário, o empreendedor, ele é o espelho da equipe. Ele, como o Sidney mencionou, ele vai liderar, ele vai motivar, ele vai acompanhar. Então, precisa ser uma pessoa que, acima de tudo, gosta de gente. Gosta de gente. E tem afinidade de treinar pessoas, né? Porque acho que a gente não consegue mais encontrar aquela bala de prata que todo mundo falava. Se eu contratar esse cara, a minha empresa vai ser maravilhosa. Hoje você tem que cultivar essas equipes. Você tem que treinar essa equipe. E você precisa ter liderança. Claro que você, para conhecer o que você tem que delegar, você tem que conhecer muito bem os teus processos, né? Que é uma outra coisa que a gente fala. Como criar processos para que a tua equipe saiba segui-los, né? Então, o líder, que eu falo que hoje é um grande problema que eu tenho, e isso, gente, não é sinônimo de você não ter liderança, que você não pode empreender. Você tem que se preparar antes de empreender para ser um bom líder. Porque aquilo que o Daniel falou, se você não for espelho, se você não liderar, de fato, o teu negócio, a tua equipe vai querer liderar no seu lugar. Não é assim, Daniel? Isso mesmo. Então, você tem que ter essa autoridade. E isso não se aprende em escola, não se aprende em faculdade, nem MBA. É no dia a dia. É você fazendo cursos aí, tem vários hoje pela internet, cursos de inteligência emocional, liderança, que você precisa se preparar. Mesmo que você já seja hoje um empreendedor e não tenha feito isso, você fala, poxa, mas eu tenho que ser líder? Não é questão de precisa, é sobrevivência, não é isso, Daniel? É isso aí, é isso mesmo. A liderança que mais admiro, que mais gosto, é a liderança pelo exemplo. Ou seja, o líder, ele precisa conhecer detalhadamente tudo na empresa dele. Todos os processos. Detalhes, né? Exatamente. Por quê? Só lidera quem conhece, quem entende, quem sabe. Isso facilita muito o acompanhamento e, mais do que isso, o colaborador, a equipe, ela valoriza demais, ela se identifica demais. E, novamente, quando o líder, quando o empreendedor, quando o gestor, ele tem esse conceito e consegue aplicar tudo isso, ele, entre aspas, ganha o time. O time trabalha em conjunto. As pessoas, elas têm o prazer de trabalhar ao lado de um grande líder, de um grande empreendedor. E, lógico, fazem a diferença. Eu costumo dizer que o líder, ele precisa ser obcecado. Ele precisa ser obcecado pelo trabalho. Obcecado no bom sentido. Ele precisa gostar, ele precisa amar aquilo, ele precisa pensar naquele negócio 24 horas por dia. Ele precisa passar essa energia para a equipe. Quando a equipe ela recebe isso e ela consegue absorver, ela aplica tudo isso. Então, tudo se torna muito dinâmico, muito funcional. Então, o líder ele precisa passar, ele precisa gerar essa energia, contagiar o time. Porque quando o time está contagiado, ele consegue
vender, encantar, atender muito melhor, não é verdade? É o líder servidor, né, gente, que a gente fala, né? Essa é uma grande diferença entre o líder e o chefe, né, Daniel? Isso aí. O líder é aquele que, como você falou, faz pelo exemplo, né? Ele faz, e quando um colaborador fala, poxa, mas isso não é possível, ele vai lá e ele desmonta essa tese. Ele vai lá e ele mostra que é possível. E quando ele mostra que é possível, o colaborador acaba acreditando que é possível. Então, é que a gente fala que o líder lidera pelo exemplo, lidera por ser um servidor da equipe, né? E essa equipe, ela acaba se tornando uma equipe confiante. É que nem filho. Você cria um filho, e se você cria um filho com medo, se você cria um filho com desmotivação, falando para ele só os defeitos dele, ele vai crescer um homem e uma mulher despreparados, né? E quando você dá e mostra que é possível, que ele pode chegar, que ele pode conquistar o que ele quer, ele acaba tendo essa afirmação. Então, gente, equipe são pessoas, são gente como a gente, e gente precisa de ter essa constância na equipe. Eu vejo que tem muito empresário hoje que ele chega para a equipe, em vez de motivar, ele desmotiva, né, Daniel? Chega lá e fala, cara, esse mês está muito ruim, e a política está ruim, e o governo está ruim, e tem muito imposto, porque meu concorrente, o que a equipe faz? Compra, né? Compra a ideia, não é isso? Isso aí. Então ele acaba contaminando ao invés de fazer um estímulo para a equipe dele. Então, gente, pense muito nisso. Você que é empresário, aprenda a liderar positivamente a sua equipe. Porque liderar, gente, você pode liderar para o lado ruim e para o lado do bem, né? Você tem que ser o líder do bom, o líder bom. Não adianta você ser o Bin Laden em você mesmo dentro da sua empresa, que você estoura bomba todo dia. Você tem que ser o líder que lidera pela emoção, que você lidera pelo exemplo, que você lidera mostrando como se faz, aonde você quer chegar e mostrando que é possível para o seu colaborador. E aí você treina uma equipe pro resto da vida. É assim? É isso aí. Tem até um exemplo, Sidney, perto do meu prédio, tinha uma padaria, ela acabou fechando, e por motivos óbvios. Uma padaria que atendia muito mal, suja, meio escura, e as pessoas atendiam muito mal, os colaboradores atendiam muito mal. E para nós que estamos no meio, nós conseguimos identificar, é falta de perfil do colaborador, é falta de treinamento, mas acima de tudo, o proprietário dessa padaria que fechou era, no bom sentido aqui, era um cavalo. Tratava mal, não só os colaboradores, mas de uma forma fria os clientes. Então, quando o líder, o gestor, o empreendedor, o empresário, ele não dá um show, ele não pode cobrar da equipe o mesmo. Aliás, ele nem sabe, né? Ele nem sabe que o cliente está lá e pode estar em qualquer outro bar, qualquer outra padaria, e hoje a escolha é múltipla, né? Não é como antigamente só tinha uma padaria, só tinha um restaurante, hoje tem milhares. Então o cara escolhe, aquele que ele não é bem tratado, ele não volta mais, ele não reclama. Esse é o pior, né? Ele não reclama, ele vai embora. E aí você perde clientes, né? Exatamente. E um outro negócio que é importante também, Dani, que eu vejo, é como criar estratégias, né, de processo, porque isso tem muito a ver também com liderança. Se você tem um bom líder, mas não tem processos, as coisas não fluem, não é assim? Isso mesmo. O bacana de uma franquia, além de tantos outros benefícios, é ter tudo em formato de processos que já foram testados e que funcionam, que são consolidados. Então, quem busca uma franquia como as nossas aqui do Grupo Calais, elas recebem isso e aplicam. Agora, quando o empreendedor está sozinho, ele precisa definir todos os processos. Processo de atendimento, processo de vendas, de marketing, do próprio produto ou do serviço. Porque quando nós temos tudo protocolado, nós conseguimos treinar o nosso time, acompanhá-lo também, claro, mas ele tem já isso documentado para realmente registrar todo o trabalho que deve ser aplicado. Então, o que eu recomendo é, primeiro, documentar todos os processos. Dá trabalho, mas é fundamental, até para ser atualizado periodicamente. Isso é muito importante, gente. Olha, processos dentro de uma empresa é tão importante quanto uma liderança. E não adianta você ser o líder motivador, vamos todo dia comemorar. Se você não tem processos, o que você vai cobrar da tua equipe? Exatamente. Eu falo que existe uma gestão que se chama OMC. Você orienta, você motiva e depois você cobra. O líder, ele tem que fazer isso. Ele tem que orientar. E orientar em cima de quê? Processos.
Se você não orientar em cima de processos, aquilo fica vago, não é? Você fala, olha, eu quero atingir tantas vendas esse mês. De que forma? Qual é o processo para você atingir essas vendas? Chega o lead, você atende, você faz a reunião, você encanta, você faz o funil de vendas, você tem todo aquele processo. E se você não tem processo, você só fala assim, esse mês eu quero vender 1 milhão. De que forma? Cadê o planejamento? Cadê o processo para vender 1 milhão? Então, além de ser líder, você tem que ter processos. Para que a tua equipe seja clara no que ela recebe. Isso que é orientar. Eu vou orientar minha equipe. Olha, Daniel, eu quero esse mês chegar em 1 milhão. Assim, 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 assim. O que eu fiz? Comuniquei. Eu fiz uma comunicação clara. Eu fiz uma comunicação correta de onde eu quero chegar e do modo que eu quero chegar. Aí depois eu tenho que fazer o quê? Motivar como líder todos os dias o Daniel. E depois eu posso cobrar com autoridade. Eu orientei, eu motivei, eu posso cobrar. Então, gente, esse é o ponto que a gente fala que é relevante, que faltam de verdade. Olha, a gente tem aqui no grupo várias franquias, né? E a maioria das que a gente vê que o faturamento, por acaso, não está no nível que gostaríamos que tivesse, é por falta de liderança, por falta de processos que não são implementados na ponta, né? E todos os empresários passam por isso. Todas aquelas empresas que falem, né, são por falta de processos, por falta de liderança, por falta de comunicação clara para o seu colaborador, da onde você tem que chegar e qual meio você tem que atingir. Porque tão próximo, tão a comunicação tão clara como aonde você quer chegar, é como chegar. Quais são os passos, os processos que você tem que seguir, não é isso, Daniel? É isso mesmo, é isso mesmo. O empreendedor, o empresário, ele precisa dominar vários pilares para ter uma grande gestão na empresa, na franquia. De novo, a vantagem, uma delas, da franquia, é esse acolhimento, esse acompanhamento. Você tem um time de profissionais especialistas cuidando, ajudando, acrescentando. Mas, de fato, quem faz a diferença é o líder, é o empreendedor, cativando, motivando a sua equipe para atingirem esses patamares de sucesso. Tem 3 pontos que eu gosto sempre de ratificar, que são os seguintes. O primeiro, eu gosto sempre de ratificar que o líder, o empreendedor, ele precisa focar nas pessoas. Ele precisa focar nas pessoas. Toda empresa, ou toda não, a maioria, são feitas por pessoas. Então ele precisa ser um especialista em pessoas. Ele precisa entender que as pessoas fazem a diferença no negócio. E não tem segredo. Precisa treinar, como o Sidney falou. Tem que treinar. Mas é uma vez só? Não, é semanalmente. Tem empresa que treina diariamente até. Sim. É treinar, é reciclar, é atualizar. O que às vezes é claro para nós, para o colaborador não é. Então tem que repetir. A repetição leva à excelência. Outro ponto importante, criar um bom ambiente de trabalho. As pessoas precisam ter um ambiente gostoso, um ambiente satisfatório. Não é não deixar de cobrar, não é isso. Mas é promover um ambiente gostoso. As pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando. Mais do que em casa. Muito mais. Então, precisam estar em um ambiente agradável, em um ambiente atrativo. E, claro, focar também no relacionamento com os clientes. É isso. Ah, mas o líder, o empresário, o empreendedor? Sim, ele também. Lembre-se, liderança pelo exemplo. Quando o líder faz, o colaborador vai junto. Ele pensa, nossa, o empresário, o proprietário, o líder está fazendo, por que não fazer também? E aí vai uma dica, disso que o Daniel falou, é importante, né? Hoje as empresas são constituídas por pessoas, seres humanos, como eu, como você, como todos nós aqui. E muitas vezes a gente contrata uma pessoa pelo conhecimento e a gente não descobre dela quais são os sonhos, quais são suas expectativas, qual o objetivo dela, qual a motivação dela, qual o propósito dela de estar naquele lugar, naquele momento. Então, você descubra qual é o propósito seu. O que você quer? É um apartamento? É uma casa? É um carro? É um dinheiro para você poder estudar? Para melhorar a vida dos seus filhos? A vida dos seus pais? Qual é o teu objetivo? Você tem que ser claro e todo dia lembrar esses objetivos para a sua equipe. E, gente, equipes são pessoas como nós, que têm sentimento, que têm dificuldades, que têm falta de dinheiro, que muitas vezes pode estar com dívidas, né? Então você tem que estimular essa pessoa a contar para você
qual é o propósito dela de estar naquele momento trabalhando 8 horas dentro de uma empresa, e você tem que lembrar todo dia, olha, chega lá que você vai conseguir chegar no teu propósito. E isso motiva uma pessoa a conquistar aquilo que ela quer, né? Então, gente, como o Daniel falou, empresário líder, ele tem que saber construir carreiras, ele tem que saber construir conhecimento para os seus colaboradores. Invista em conhecimento. Hoje temos cursos gratuitos no YouTube, de monte, né, Daniel? Que fala sobre liderança, que fala sobre técnicas de vendas, que fala sobre experiência de cliente. Faça. Coloque isso para os seus colaboradores, incentive o colaborador a fazer cursos também, porque isso é uma continuidade do aprendizado. Antigamente nós não tínhamos ferramentas como essas, que hoje estão livres e espontâneas e gratuitas para todo mundo. Então, treine a tua equipe todo dia e descubra qual é o propósito dela, e você vai mexer no propósito dela, que muitas vezes pode ser família, pode ser dinheiro, pode ser uma dívida, e ela vai conquistar aquilo com a tua ajuda. Né? Isso aí. Pode falar. E por fim, Daniel, eu queria fazer uma pergunta para você. Hoje eu vejo que tem muitos líderes, né, que eles contratam a pessoa, põe lá numa posição e querem que a pessoa desenvolva sozinha e já dá meta para ela, sem ter explicado aonde quer chegar, sem ter descoberto o propósito dela. Como que você vê isso, né? Essa confiança demasiada na equipe? Boa. Sidney, antes de responder essa questão, só 2 pontos que são importantes, além do pilar de focar nas pessoas, que mencionei, que o empreendedor precisa dominar, tem 2 pilares que são muito importantes também. Primeiro, você já falou que é o planejamento, é planejar antes de agir. Sim. As pessoas, muitas, têm mania de agir, de aplicar uma ação sem planejar. E como empresário, você não pode cometer esse erro. Não precisa, primeiro, conhecer bem o mercado, precisa entender quem é o público-alvo, definir metas. O Sidney falou novamente, metas claras. A equipe precisa entender quais são as metas. E o empreendedor puxa essa fila. E o terceiro pilar, que eu gosto também de ratificar, é conhecer os números. O empreendedor, o empresário, ele precisa conhecer os números da empresa como ninguém. Sim. O que entra, o que sai de despesa, detalhadamente os custos, os resultados. Isso é fundamental. Tem empresário que não tem o acompanhamento, ele não sabe dizer qual é o ticket médio dele, ele não consegue saber quantos clientes foram indicados naquele mês, ele não consegue identificar quais são as origens dos clientes novos que chegaram. É verdade. Ou até pior, ele não consegue identificar no faturamento, na despesa, o que é despesa fixa, o que é despesa variável. Então, de novo, franquia te dá isso pronto, mas quem aplica e executa é o franqueado. Daniel, você tem razão absoluta. Ontem eu estava falando com o empresário e eu fiz uma pergunta para esse empresário. Falei, qual é o teu custo fixo? Não sei. Como um empresário não sabe qual é o seu custo fixo? Onde ele quer chegar? Porque veja, gente, eu tenho que me basear no meu custo fixo e nos custos variáveis, ou seja, que a gente chama de despesa, para saber quanto eu preciso faturar, para me sobrar, porque nós, empresários, só temos a última linha. É diferente do colaborador, que quer ter venda ou não tem venda, tem feriado ou não tem feriado, o dele está garantido. Agora, o nosso empresário é a última linha. E tem cara que não sabe, empresário que não sabe qual é o custo da empresa. Como é que ele vai saber onde ele quer chegar? Como ele vai saber quanto ele precisa faturar naquele mês se ele não sabe qual é o custo dele, para saber qual é o lucro que ele vai ter? Então, gente, o que você falou é planejamento, né? Então, gente, pense nisso. Parece que é uma coisa assim, não, mas isso não é possível. É muito mais do que você que está nos assistindo aí hoje pensa. Tem pessoas que não sabem, não viram, não conhecem e não têm a menor ideia de onde está as suas despesas, seus custos, e nunca viram um DRE na vida. Então, aprenda, faz parte de uma gestão de negócios. Isso aí. Mas, Sidney, respondendo o que você me perguntou, eu entendo o seguinte. O líder, o empresário, primeiro ele precisa selecionar as pessoas. E é um processo desafiador. Nem sempre nós acertamos na contratação. Muito. Tem uma brincadeira que nós só conhecemos o parceiro, a parceira, depois que casamos. É verdade. Mas existem formas de identificar se aquele profissional vai executar um bom trabalho. Existem formas. Então, o nosso franqueado aqui do grupo, e o empresário de uma forma geral, ele precisa, no bom sentido, gastar tempo na seleção de bons colaboradores.
pessoas que, acima de tudo, gostam de pessoas. Mas ele não vai trabalhar com atendimento nem com o público. Ok, mas foque em pessoas que gostam de pessoas. É tudo mais fácil. A pior coisa que tem é trabalhar com uma pessoa negativa, uma pessoa amarga, uma pessoa que reclama. Você leva uma coisa boa, ela te devolve uma coisa ruim. E o pior de tudo, essas pessoas que são negativas, que são para baixo, elas atraem mais pessoas assim. Isso é péssimo para a empresa. Então, primeiro, vamos selecionar pessoas boas, com perfis, pessoas que gostam de gente. E segundo, treinar. Vou repetir aqui, treinar, mas não é mensal, não é anual, é semanal. É semanal. Faça dinâmicas com o seu colaborador, peça para ele te atender, ajude, agregue, ensine, treine. Precisa ter treinamento para novas práticas e para reciclagem. Isso é fundamental. E como o Sidney falou, não adianta contratar e largar. Tem que acompanhar. Acompanhar é fundamental. Acompanhar se os resultados estão sendo bons, se está conseguindo aplicar o que tem que ser feito. Acompanhar é dar um feedback construtivo. As pessoas gostam disso, não é verdade? Sim. E mais do que isso, inclua na vida dos seus colaboradores premiação por resultado. Mas ele, de novo, não trabalha com vendas. Não importa. Tenha um programa de premiação. Nem que seja um bottom, né? Nem que seja um bottom, que a pessoa vai se sentir importante. Olha, cara, eu ganhei um bottom hoje porque eu fui o melhor administrativo, o melhor financeiro, eu fui o melhor pedagógico, eu fui o melhor vendedor. Às vezes não é dinheiro que a pessoa quer, ela quer reconhecimento. Sidney, há 15, 14 anos atrás, eu ainda tenho ele como amigo, mas mais distante. Ele ficou super feliz porque ele ganhou do chefe dele um cabide. Que isso? Cabide de você colocar uma camisa. Ele ficou feliz, gostou. O chefe era uma pessoa mais rígida e ele ficou feliz porque o chefe reconheceu. Então, coisas simples. Mas é evidente, nós não vamos dar um cabide para a pessoa hoje. Tem que ser alguma coisa que motive, que incentive, que brilhe os olhos. As pessoas vão trabalhar melhor se ganharem algo mais? Na minha visão, sim. Todo mundo gosta de ganhar algo a mais, em termos de valor ou experiência, se entregam um resultado superior. Isso é dinâmico. Então, gente, aqui, hoje você que é empresário que está nos assistindo, pense nisso. Seja líder. A liderança é, hoje, sobrevivência para qualquer negócio, né? Trabalhe a tua equipe constantemente, ou seja, ensine a tua equipe aonde ela tem que chegar. Você tem que conhecer tudo, absolutamente tudo, né, Daniel? Sobre cada ponto da sua empresa. Se você comprou uma borracharia, você tem que saber como trocar um pneu de um caminhão, de uma moto, de um ônibus, de um carro. Se você comprou uma padaria, você tem que saber como faz o sonho, o pão, enfim, você tem que saber tudo. O dono tem que saber de tudo. Ele tem que saber detalhes, tem que saber onde está cada problema da sua empresa para ele poder administrar. E quem faz isso são pessoas. E você, não é você, empresário. Você não tem braços para aquilo. Por isso que a gente contrata braços auxiliares que são chamados colaboradores. Por isso são chamados de colaboradores. Porque eles colaboram com a sua gestão. Mas quem é que dá o toque final? Quem é que dá a batida do tambor? Quem é o maestro? É o líder, é o dono. Ele tem que saber de custo, ele tem que saber aonde quer chegar. Muitas pessoas são influenciadas pela própria equipe. Olha, esse mês o mês está ruim porque tem muito feriado. Se tem muito feriado, vamos trabalhar com mais força nos dias que nós estamos disponíveis, dias úteis. Não é feriado que vai atrapalhar a minha meta. O que atrapalha a minha meta é aquele feriado que não foi compensado. É isso aí. Não é? Então, você líder, você tem que estar provocando a tua equipe todo dia para aquele resultado que ele não pode deixar de existir. Não importa se choveu, se fez muito calor, se teve feriado na semana, se teve feriado prolongado. O que importa é que naquele mês que teve mais feriado, você tem que trabalhar com mais vontade, com mais força, para que o resultado seja aquele que você espera. E não aquele que vai acontecer no final do mês. Tem gente que espera os 29 dias para chegar no último dia e falar, esse mês não vamos bater meta. Gente, a meta não bate no último dia. A meta bate desde o primeiro dia. Primeiro, segundo, terceiro, eu falo que a meta ela tem que ser dividida em 20 avos. E todo dia você tem que conquistar 20 avos. 1, 2, 3, até chegar no resultado final. E você depende de quê? Pessoas qualificadas, pessoas com performance e você sendo esse líder que você precisa ser. É isso aí, é isso aí. Sidney, o recadinho final, que acho super importante, para mim, empreendedor de resultado, que alcança a excelência, que alcança bons índices,
ele é um empreendedor, um empresário obcecado pela excelência. Ele é obcecado pela excelência e ele ama pessoas. Para mim, são essas principais características. Tem que ser obcecado pelo resultado, por melhorar a cada dia e amar pessoas, gostar de gente. Se o empresário, o empreendedor, tem essas características, ou não, como o Sidney falou, se ele desenvolve isso, ele tem tudo para ter sucesso. Tudo mesmo. Independente do ramo, do negócio, do setor. E Sidney, se você me permite, em nome do Grupo Calais, todos que estão assistindo, nós gostaríamos de presentear essas pessoas. Opa, todas as pessoas que são empreendedoras, empresárias, gestoras, enfim, que lideram. Nós gostaríamos de presenteá-las com um curso desenvolvido pelo Grupo Calais chamado Empreendedor do Agora. Oba, que legal, hein? Ele é um curso online. O Sidney, inclusive, é um dos professores do curso. É online. Nós estamos presenteando. Você não tem nenhum tipo de investimento. Nós abordamos no curso sobre liderança, sobre área financeira, marketing, vendas, gestão de pessoas. Ele é super completo. Que legal. Mesmo que você não seja um franqueado do Grupo Calais, nós queremos o melhor para o mercado. Queremos cada vez mais empreendedores preparados. É isso aí. Que bom. Quando vai ser esse curso? Sidney, é online, Tá. Está dentro da nossa universidade corporativa. Basta você que está nos assistindo mandar o seu e-mail e o seu nome completo. Nós já vamos enviar para o seu e-mail os acessos e você começa no ato a assistir as nossas aulas. Tudo online. E no seu tempo, né? Isso aí. Então tá aí um presentão aí que o Daniel Calais está dando para vocês aqui. E eu faço questão, gente, de reforçar. Líder é aquele que realmente mostra o que tem que ser feito e não o que é mais fácil. Aquilo que tem que ser feito. Então, gente, preste muita atenção. Essa aula hoje que o Daniel deu aqui com a gente foi sensacional, porque fala justamente o que eu penso a minha vida inteira. E quando a gente está falando a mesma coisa durante 11 mil dias, a gente tem que ficar realmente claro do que é um negócio. Então, seja líder e contrate pessoas de alta performance. Agora, se você não vai conseguir pessoas de alta performance no mercado, você tem que treiná-las e você tem que construir pessoas de alta performance. E depois retê-las, né, Daniel? Também tem isso. Tem gente que contrata, treina e depois não consegue reter. Por que não consegue reter? Porque talvez não combinou o salário certo, a comissão certa, não estimulou, não reconheceu, não é isso, Daniel? Isso aí. Não, imagina o seguinte, se o empresário não consegue reter, fidelizar o colaborador, como é que ele vai reter e fidelizar o cliente final? É verdade. É impossível. Isso aí. Né? Então, primeiro cliente da empresa é o colaborador. Gente, que a gente ficaria até amanhã falando sobre esse tema. Virão mais temas aí, Opa. mais episódios. Quero retomar com você aí, Vamos. mais uma vez aí, Daniel. Eu tenho orgulho de falar que o Daniel vem de uma escola, foi franqueado durante 10 anos e ralou bastante para chegar aqui onde está como vice-presidente do Grupo Calais. Então, muito obrigado a todos. Nesse mais um capítulo aí desse podcast, Empreendedorismo na Veia. Obrigado, Daniel. Obrigado e até a próxima, pessoal. Vamos lá, gente. Empreenda que vale a pena.